Boa noite a todos. Hoje, exatamente 6 de junho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, no capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. Eu estou com a tradução de Evandro Noleto, a minha página é 162, isso vai depender muito bem da edição, já no finalzinho da página 162, tá? Comentários do professor Allan Kardec, já no finalzinho, sobre a vida espiritual. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, vamos orar? Então vamos aquietar um tanto mais os nossos pensamentos e nos prepararmos juntos, elevando o nosso pensamento em oração ao nosso Cristo Jesus. Senhor Jesus, Mestre e amado, nosso primeiro movimento sempre é agradecer. Gratidão por mais um encontro que o Senhor nos permite, ainda encarnados, para estudarmos o Espiritismo, em particular o Livro dos Espíritos. Nós te pedimos a permissão, Senhor, o amparo de que necessitamos e a inspiração indispensável para que possamos realmente termos uma melhor compreensão do ensino que nos será trazido essa noite. Que os bons espíritos, os teus mensageiros, possam, Senhor, mais uma vez nos inspirar e nos conduzir. Porque todos nós aqui estamos reunidos em teu nome. Graça te damos, amor amado, que assim seja. Então vamos lá, vamos dar continuidade à leitura do professor falando de mundo espiritual. O sofrimento deste mundo, porque foi como ele falou hoje, assim, poxa, quer dizer que vai para o outro lado e continua sofrendo? Continua. Porque a gente não costuma dizer assim, descansou. A gente fala, descansou, né? Fulano morreu, descansou, né? Quem te disse? Não é bem assim, né? Então, a enfermidade física, dependendo, obviamente, do grau de evolução desse espírito, ele poderá sim permanecer com a enfermidade durante um tempo no mundo espiritual, daí ele ser recolhido para um hospital, se tiver o mérito, né? Ser recolhido para um hospital e ali continuar o seu tratamento, só que a recuperação existe e é mais rápida. Então nem sempre um tratamento, ou quase sempre um tratamento aqui vai recuperar, a pessoa tende a ir até desencarnar. E desencarnando, ela vai com as lembranças da sua enfermidade. Ali é recolhido em um hospital e continua o tratamento, só que ali se recupera. Então ele já consegue, a cada dia, quando está encarnada, a pessoa vai percebendo que vai perdendo o domínio sobre o próprio corpo, vai percebendo que vai perdendo as forças. No mundo espiritual não, ele vai recuperando as forças, ele recupera uma sensação de vitalidade, porque ele tem a sensação da juventude, porque tudo aquilo que ele viveu era do corpo físico, o corpo estava envelhecido, o corpo estava enfermo, o corpo perispiritual tem aquilo registrado. Mas à medida que o tratamento vai acontecendo, que a própria mente dele, na condição de espírito, vai entendendo a sua situação, ali ele vai se recuperando. Então não é algo que desencarnou e descansou. Não descansou não, vai continuar. Uma vez recuperando, tendo consciência do mundo espiritual, consciência da sua desencarnação, aí ele vai sendo inserido a cursos e brevemente a trabalhos no mundo espiritual. Porque há sim uma
continuidade constante, tá bom? Então a gente não mais diz descansou, a gente diz vai iniciar um novo trabalho, não é verdade? Então, começando, os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. O sofrimento deste mundo aqui, às vezes, independe da gente, né? Recentemente, nós tivemos um caminhão que caiu de um viaduto. Graças a Deus, pegou só o finalzinho do carro. É um sofrimento? Dependia da moça que estava dirigindo o carro de baixo? Não. Então, como ele diz assim, existem muitos sofrimentos que independem da gente. Uma discussão, uma briga na rua que acabou atingindo tua casa, uma bala perdida, que a gente diz que não tem bala perdida, existe bala com endereço certo. 100 pessoas, por que acerta aquele? Então ele diz assim, tem muitos sofrimentos que independem de nós. Você está ali quieto e a coisa acontece. Ele diz, os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós, mas muitos deles, dos sofrimentos, são consequência da nossa vontade. Então, grande parte dos nossos sofrimentos são resultado das nossas escolhas, das nossas atitudes. Você sabia que um ciumento, o invejoso, ele sofre de ver o sucesso do outro. Então, a inveja dele, os ciúmes dele provocam um sofrimento. Entendeste? Isso depende de quem? Ele sofre. Ele sofre por ver o outro ter o que ele não tem. O ciumento, o invejoso, né? Entende? Então, isso também é um sofrimento. Algumas vezes, mas muitos deles são consequência da nossa vontade de sofrimento. Aí ele vai agora pontuar esses sofrimentos que são escolhas nossas. Remontando a origem de cada sofrimento. Você está sofrendo por causa de quê? Ele está com triglicerídeo, colesterol e diabetes. Remonta. Ele vai descobrir a causa do sofrimento. Qual é a causa? Alimentação e falta de exercício. Não é verdade? Insuficiência respiratória, está com câncer no pulmão, remonta. Causa, fumante. Está com uma cirrose hepática, remonta. Álcool. Não é isso? Né? Destruiu toda a família, remonta. Nunca respeitou o lar. Então, grande parte é aquilo que ele está falando. Se você remontar e ir lá atrás para verificar o porquê que você está sofrendo hoje, você vai ver que toda a responsabilidade do sofrimento é seu. A gente adora ter saúde física, não é verdade? Quem é que quer adoecer? Agora, se nós pararmos para perguntar o que eu estou fazendo para ter saúde? A gente tem duas coisas que a gente não poderia abrir mão. É exercício físico e alimentação equilibrada. Morrem muito mais pessoas por excesso de comida, não é por falta, não. Então, é aquilo que os médicos equilibrados dizem. Coma bem pouco. Levante com fome, que isso vai te fazer bem. Sentados ali à mesa, né? A gente quer levantar saciados mesmo, a gente quer comer bem, vatapá mesmo, para depois ficar com enxaqueca, né? A gente quer comer todo o bolo, né? A gente quer comer, né? Que é tão gostoso que a gente vai e come, e depois a gente paga o preço disso, né? Que são as paixões, né? São os vícios, né? O vício alimentar. Mas nós sabemos, então coma pouco e faça bastante exercício. Se movimente bastante. E se movimentar limpa a casa, capina, cuida do jardim, vai lavar banheiro. Tudo isso é exercício, meus irmãos. Lava a roupa na mão de vez em quando. Os bíceps vão ficar maravilhosos, não é verdade? Lava o banheiro de cócoras, que aí você já aproveita e faz um alongamento, né? Então, movimentar.
o corpo, né? Outra coisa, conversando ainda há pouco, andar descalços. Nossos pés não foram feitos para ficar calçado 24 horas. Por isso que a gente tem tantas dores nos pés. Ande descalço, vá, pise na areia, pise na grama, pisa no barro, pisa na lama, mas pise em algum lugar, descalço. Coisas simples que a gente dá conta de fazer e que isso faz toda a diferença, né, no corpo. A gente diz assim, eu estou toda travada no corpo. Faz alongamento. Espicha daqui, espicha daqui. Vocês convivem com gato ou com cachorro? Vocês já viram eles se levantam? O que eles fazem? Primeiramente, espichamento. Eu digo que é espichamento, né? Está fazendo espichamento dele. E ele está certíssimo, devolvendo os ossos para o lugar. Alongando a musculatura. Então vamos aprender com os nossos irmãos menores. Já acorda fazendo um espichamento, não é verdade? Aí ele diz, tais sofrimentos são efeitos de causas que poderíamos ter evitado. Poderíamos ter evitado. Quando a gente come demais, que a gente fica sobrepeso, a gente sobrecarrega os joelhos, nós sobrecarregamos a lombar, o coração, coitado, fica cheio de gordura, o fígado nem se fala. Do jeito que tá gordinho por fora, tá gordinho por dentro. Vamos pegar as meninas. Vocês já pegaram um frango gordo, né? Já pegaram? Quando você abre ele, como é que tá os órgãos dele dentro? Cheio de gordura. Mas o frango só fica gordo quando ele foi construído e criado para isso. Porque se tu soltar ele, o frango não fica... Nenhum animalzinho fica parado. A galinha fica correndo de um lado para o outro, trabalhando ali, catando as coisinhas do chão. E aí ela fica com a carne bem durazinha e bem magrinha. Mas por quê? Porque exercita. Não tem um bicho que fique assim, gente. Só o bicho homem. Você imagina o que é você ter uma vida que você trabalha 8 horas sentado. Sentado 8 horas. Não há lombar que aguente. Você dá 3 passos para ir na outra mesa e para voltar. E 6 passos para chegar no carro e voltar. E você quer ter saúde? Não vai ter. Entendeu? É do corpo, gente. O corpo foi feito para se exercitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos? Come muito. Bebe, independente de muito ou pouco, bebida vai fazer mal sempre. Nunca o álcool vai fazer bem. Nunca. Mas no final de semana, vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Não existe isso, tá? É o álcool, é a comida em excesso, sexo absolutamente sem o mínimo cuidado, sem o mínimo respeito. Então, quantas enfermidades, com um pouquinho de bom senso, a gente teria evitado? Não deve o homem aos seus excessos, a sua ambição. Você imagina você trabalhar 12 horas por dia? Teve um vídeo que rodou que me emocionou muito, de uma criança conversando com a mãe. Ele estava dentro de casa e ele parece que entrou no quarto da mãe e viu a mãe ainda trabalhando no computador. Mas é a coisa mais linda que aquela criança fala para ela. Eu gosto dessa turma que está chegando, está fazendo diferença. Mãe, para um pouco, descansa. Descansa, mãe, brinca comigo. Mãe, não precisa muito, nós já temos uma casa, temos comida, para que trabalhar tanto, mãe? Você vai adoecer. O menino tem no máximo 7, 8 anos. Você vai adoecer. É emocionante de você ver a expressão dele de preocupação com a mãe. Então, quantas vezes, por excesso de trabalho, por ganância e por ambição, a gente adoece o corpo? Vamos assistir uma palestra? Não tenho tempo. Vamos fazer um exercício físico? Não tenho tempo. Vamos para um teatro? Não tenho tempo. A pessoa trabalha 12, 13, 14 horas por dia. Por quê? Ambição financeira. Não é verdade? Vai vir a conta. Como diz o garotinho de 7, 8 anos, você vai adoecer. Nós não precisamos, mãe, de tanto. É isso. Então, 12, 13 horas fora de casa,
Seus filhos entregues, sabe Deus a quem? Você adoece o lar e se adoece. Nós, mulheres, estamos arrumando um débito muito grande com a lei. Porque o maior trabalho aos olhos de Deus na terra é ser mãe. Não é ser diretora de nada. Não é ser gerente de nada. E queira você ou não, a capacidade de gerar é da mulher. Nós encarnamos com essa missão. E o que nós estamos fazendo em nome da pseudo-igualdade? Nós estamos fazendo filho, abandonando para ir viver uma vida profissional. Depois vai vir a conta. Porque filho e filha quer mãe perto. Não quer a cuidadora, nem a babá. Quer a mãe. Por isso que a gente vê criança chamando a babá de mãe. Depois ele entende que não era a mãe dele. Então isso também vai vir um preço. Aí a gente sofre na vida adulta. Por quê? Porque o vínculo não foi feito lá atrás. Ele fez o vínculo com a babá, com a cuidadora, mas não com quem tinha que fazer e com quem ele queria, que eram os pais, principalmente a figura materna. A lei divina, ela é perfeita. Quando você une um casal, para cada um tem um trabalho específico. A mulher é cuidar da prole e o homem é prover a prole. Quando isso funciona direitinho, ambos sendo fiéis ao compromisso assumido, aquela é uma família divina. Tudo vai dar certo. Mas quando começa a inverter os papéis, aquela família vai desandar. E não é para o resto da vida, mãe. É só um período. Porque daqui a pouco o teu filho vai estar com 9, 10 aninhos. A parte mais dolorosa passou. Agora tu pode arrumar um trabalho se tu quiser. E acompanhar. Porque agora ele já sabe falar. Ele já sabe dizer o que aconteceu. Entendeu? Mas a gente não quer pagar o preço do sacrifício. Eu digo que a vida da gente sempre aparece uma bifurcação. Uma bifurcação está escrito sacrifício. A outra está escrito que eu quero. Qual é a certa? É o sacrifício. Sempre que você optar pelo sacrifício, o que é sacrifício? Sacrificar a minha vontade. Aí você tem certeza que você está fazendo a vontade de Deus. Mas quando você não sacrifica a sua vontade, não sacrifica e quer fazer a sua vontade, você tem certeza que você está pelo caminho errado. E vai sofrer. Porque toda vez que a gente escolhe o caminho errado, tem sofrimentos. Então, é o que o Kardec está dizendo. Remonta, volta lá no passado e verifica aonde estão os teus erros. Para você não perguntar da vida, por que eu sofro tanto? Não é verdade? E não é para você ir atrás agora e ficar se culpando. Porque se a gente pudesse voltar atrás e refazer, maravilha, eu posso voltar atrás, assumir as responsabilidades do meu erro, mas aprender a lição, porque eu vou reencarnar. E que eu possa fazer diferente. Não mais repetir os mesmos erros. Então ele diz, quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição. Muitas vezes o movimento de sair de casa para trabalhar, vou falar de nós mulheres, é pura ambição e vaidade. Eu tive a honra de ter pai e mãe, o papai o provedor e a mamãe a mãe. Ai, como foi bom ter maninha pertinho da gente. 24 horas. E a figura paterna? Papai era meu herói. Era o homem da casa. Eu achava isso o máximo, né?
aquela figura do homem da casa, né? Cada um no seu papel. A mamãe o coração, o papai o cérebro. Qual é o mais importante, o coração ou o cérebro? Como diz o livro Nosso Lar, Dona Laura, no vértice, o homem faz a reta horizontal e a mulher o vertical. O homem sustenta o lar, a mulher liga o lar a Deus. Por isso que o maior trabalho é o da mulher. E a gente está abrindo mão disso. O homem, então, a sua ambição, numa palavra, as suas paixões. Quanto sofrimento por conta das nossas paixões, que poderiam ser evitados? O homem que vivesse sempre com sobriedade. Sobriedade o quê? Com excesso? Está devendo que não acaba mais. Está devendo por quê? Precisava uma LED tão cara? Precisava um carro tão caro? Precisava uma prestação de um apartamento tão caro? Precisava uma construção de uma vez só? Por que não foi fazendo aos pedaços? Porque a dívida, ela também pode se tornar um grande sofrimento. Então não é vaidade. Então, viver de forma, como ele coloca aqui, ó, com sobriedade, que o povo chama hoje de minimalismo, né? Viver com o necessário. Para que o excesso? Para que o mais caro? Se eu posso vestir uma calça jeans de 80, por que eu tenho que comprar uma de 500? Se eu posso vestir uma blusa de 20, por que tem que ser uma de 300? Se eu posso calçar com um de 100, por que tem que ser um de 600? Então, muitas vezes, a gente busca o mais caro por pura vaidade, para dizer assim, olha, eu posso. E a gente não quer saber, passa no cartão, parcela 10 vezes. E aquilo vai somando, daqui a pouco a gente está louco. Gente, tem pessoas que cometem suicídio por conta de dívida. Tem pessoas que são capazes de pedir um dinheiro emprestado para pagar juro para viajar. Para fazer a viagem do sonho, não é do sonho, é a viagem do pesadelo. Porque quando você pega emprestado, você vai ter que pagar 2, 3 vezes mais. Ambição. Então, por isso, viva com menos. Você vai viver bem melhor. Olha como o professor Allan Kardec vai construindo aqui. Ambição, numa palavra, as suas paixões. O homem que vivesse sempre, simples nos gostos. Olha o professor Allan Kardec dando aula para a gente aqui. Simples nos gostos. Se eu posso comprar um óculos de 500, 600, 700, por que eu vou ter que comprar um de 6, 7, 8, 10, 20 mil reais? Por que eu tenho que comprar uma bolsa de 30, 40, 50, 60, 70 mil reais? É só para guardar uns troços dentro, para carregar. Pode ser até num saquinho de pano. Viajar com um saquinho de pano assim. Só para gente grande, só gente grande faz isso. Gente pequena não, tem que ser com Louis Vuitton. Entendeu? Então é isso que ele está falando aqui, olha. Que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos. Ele está falando aqui só de vida financeira. E que a pessoa sofre. A pessoa se desespera se não tiver aquilo ali. Porque, como ela não se valoriza como pessoa, e ela é uma pessoa interesseira, ela valoriza o outro pelo que o outro tem. Logo, ela faz da mesma forma com ela mesma. Ela, eu estou falando, é a pessoa. Então, para ela se sentir valorizada, ela tem que firmar tendo aquilo de muito caro. E aí sofre. Porque vai ter. Se não tem, sofre. E quer ter. E teria condições? Não tem. Parcela no cartão 10, 15, 20 vezes, tem até 24 vezes. Você sabia que tem países que não tem venda parcelada em cartão? Países da Europa, isso não existe. Por quê? Porque isso só endivida o povo.
Hoje o nosso Brasil está com um alto número, mas muito alto, de pessoas inadimplentes. Imagina o sofrimento dessas criaturas, né? Entendeu, gente? O professor está dando aqui, olha. Que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos. Se pouparia a muitas tribulações. Dá-se o mesmo com o espírito. Ele falou da vida terrena, ele disse agora, dá-se o mesmo com o espírito. Então vamos ver a vida espiritual. Os sofrimentos porque passa o espírito são sempre a consequência da maneira pela qual viveu na terra. Então, enquanto eu estou aqui, estou sofrendo, remonta, você vai encontrar aqui no passado. E o sofrimento no mundo espiritual, remonta, era resultado do quê? Da vida terrena. Se eu sou um dependente químico e eu desencarno com a dependência química, eu vou estar no mundo espiritual e eu vou continuar o quê? Dependente químico. Isso não vai mudar. Eu vou continuar tendo a necessidade de usar a química. E eu mesmo estando no mundo espiritual, eu vou procurar, como eu não posso mais pegar maconha, como eu não posso mais pegar cocaína, como eu não posso mais pegar heroína, eu na condição de espírito, eu preciso me acoplar a quem usa a química que eu busco. E uma vez acoplado no perispírito desse irmão encarnado que é dependente químico, quando ele sentir o prazer, eu sentirei junto com ele. Ninguém bebe só. Ninguém usa nenhuma droga sozinho. Da mesma forma, quando eu digo ninguém ora só. Quando eu estou orando, que tipo de espíritos estão comigo? Quando eu estou fazendo bem, que tipo de espíritos estão comigo? E quando eu estou usando droga, que tipo de espíritos estão comigo? O que estão de comum acordo com o que eu estou fazendo. Entendeu, gente? Então é isso que ele está falando, olha. Dá-se o mesmo com o espírito. Já desencarnou, mundo espiritual. Os sofrimentos, porque passa, são sempre a consequência da maneira pela qual viveu na Terra. Se é dependente químico, continua. Se tem vícios sexuais, continua. Se é apegado aos bens materiais, continua. Se é maledicente, continua maledicente. Se é violento, continua violento. Se é agarrado às pessoas, continua agarrado às pessoas. Não existe a pessoa desencarnou e vai cair um pozinho mágico e tudo vai mudar. Não é assim, gente. Tira isso da tua cabeça. Às vezes a gente diz, a pessoa era péssima uma vida inteira, aí desencarna. Não, mas Deus o tenha, foi um homem bom. Quando eu vou a velório, né? Hoje em dia ninguém mais me pergunta isso não. Mas um tempo para vocês, Conceição, tu que é espírita, como é que tu acha que ele tá? Era um homem bom? Não, ele era um homem maravilhoso, então tá bem. Não precisa pensar muito. Não, ele era um homem péssimo, então tá péssimo. Não vai mudar. Entendestes? Se a criatura fez o mal, vai continuar vivendo as consequências do mal que fez. As pessoas que buscam determinadas religiões afro para fazer magias negras, elas evocam espíritos que realizam a magia negra. Quando essa pessoa desencarna, ela se torna escrava desses espíritos. É como se ela estivesse fazendo um pacto com o mal. E não tem ai, não. Eles recolhem mesmo. Entendestes? Continua o professor. Os sofrimentos, porque passa, são sempre a consequência da maneira pela qual viveu na terra. Certamente, já não sofrerá de gota, né, o povo aí da área médica sabe, nem de reumatismo, não. Mas experimentará outros sofrimentos que não serão menores.
Então, os sofrimentos dos espíritos, a gente diz, são sofrimentos de ordem moral. Mas, tia, a senhora falou ainda há pouco que uma pessoa, quando desencarna, ela vai para o hospital e ali vai em recuperação. Porque ela carrega as lembranças, as impressões de quando ela desencarnou e o corpo perispiritual registrou aquilo. Até ela começar um tratamento e perceber a sua recuperação. É mais um processo de mente, de identidade, de registro das situações que eu estava vivendo. Mas eu não posso dizer que um Francisco Cândido Xavier, que desencarnou com 90 anos de idade, na sua enfermidade, que ele acordou do outro lado também desse mesmo jeito. Não, esse espírito sabia muito bem diferenciar corpo e espírito. Então, o registro dele não era daquele corpo. O registro dele era ele na condição de espírito que é. Entende? Então, é a condição de registro, não é o nosso caso. A gente vai desencarnar se, já com os nossos lá 90 anos, a gente vai chegar do outro lado com os nossos 90 anos, com as nossas limitações, e ali devagarzinho a gente vai se recuperando, né? Se adaptando à nova condição e recuperando. Quando a gente lê o livro Céu e Inferno, Espíritos Felizes, lá as comunicações que tem no Céu e Inferno, tá, gente? Ali o que eles dizem, os Espíritos Felizes? Todos eles falam a mesma coisa, que eles se sentem rejuvenescidos. Porque recupera a força, né? Rejuvenescidos. Eu digo, mamãe já deve estar correndo do outro lado. Vimos que se eu sofrer, esse Kardec diz, vimos, ou seja, eu, Allan Kardec, através das pesquisas, de tudo que eu ouvi, vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Laços, prende. Que quanto mais livre estiver da influência da matéria, ou, por outro, quanto mais desmaterializado se achar, menos sensações dolorosas experimentará. Então, quanto mais agarrado às coisas da terra e ao corpo físico, mais sofre. Porque quando a gente estuda o livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos acompanhando ali várias desencarnações. E o que os espíritos responsáveis pelos processos das desencarnações? São vários fios, vou usar o termo, que nos ligam ao corpo físico. O meu corpo perispiritual acoplado ao corpo físico, são vários. Imagina que o corpo perispiritual, ele se liga a cada célula do nosso corpo, ele está ligado a cada célula. É ele que passa o comando para cada célula, o que ela tem que fazer. Olha que interessante, né? Lindo. Nós temos trilhões de células no nosso organismo, então são trilhões de fios. Então, quando a enfermidade chega, esses fios, eles vão naturalmente, à medida que as células vão desencarnando, né? Esses fios vão se desligando, e o processo vai acontecendo de forma muito natural. E a própria pessoa, que aí entra a mente da pessoa, chega uma hora que ela está tão cansada do sofrimento, da luta do dia a dia, que mentalmente ela já pede para partir. Então isso facilita muito o processo do desenlace, até porque ele já está acontecendo, né? Na enfermidade, aquela que já vai para o caminho, ela já começa o processo de desligamento. Eu tive a honra de acompanhar da minha mãezinha e a gente percebe que ao longo de um ano, praticamente um ano, quanto aquilo vai acontecendo, a pessoa vai mudando, você vai vendo as características mudando, o hábito da pessoa, a forma da pessoa, tudo aquilo vai mudando. É o processo lento da desencarnação, que para o espírito desencarnante é o melhor caminho, porque ele se prepara, ele dá tchau, é engraçado, contar uma coisa engraçada aqui para vocês. Mamãe tem uma cunhada, irmã do meu pai, elas nunca se deram muito bem, mamãe sempre tolerou ela, e era engraçado, sabe? Já a mamãe quase desencarnando, na semana que a mãe estava desencarnando, a tia foi lá, visitou e ela falou lá fora, Nazaré era como uma irmã para mim. Aí a minha irmã Teresa foi lá dentro, 2 dias depois, mãe, titia falou que assim, e a mãe de olho fechado, quase desencarnando ali, né? Juro para vocês,
Mamãe, titia falou que vocês duas eram quase irmãs. Mamãe abriu os olhos assim. Eu digo, a mamãe está desencarnando, mas não abre mão disso. Ô mãe, você está rindo, né, minha filha? Mas é isso que a gente tem que entender. Esse processo é um processo natural e que a pessoa vai se desligando. Agora, pensa você desencarnar em plena vida, com tudo legal, com tudo em cima, com todo dinheiro, com todo poder, com toda a saúde, com toda a vida em atividade, de repente, pum! Bye, bye, baby, bye, bye. Como é que essa pessoa desperta do outro lado? É mais fácil ou é mais difícil? Muito mais difícil. Um dia antes de desencarnar, ele estava na churrascaria. Vai sentir falta da carne, da comida, do feijão, né? Vai sentir falta dos seus, vai sentir falta do corpo, vai sentir falta de tudo. É isso que nós temos que começar a refletir, a pensar. Não deduzir, não achar. Às vezes a gente diz muito assim, o melhor da vida, o melhor é uma morte rápida. A gente não costuma dizer isso? Dizia, mas não diz mais não, né? A gente tem por esse hábito falar isso. Mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai entendendo verdadeiramente o que é o melhor. Alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Ficou claro quando a gente fala do sofrimento? A responsabilidade do sofrimento é de quem? É toda nossa. Ninguém é vítima da lei. Então, pautado nessa informação, a gente para e pensa assim, poxa, o que eu posso hoje fazer para que eu não crie mais sofrimentos na minha vida, né? Então, a gente teve informações tão básicas aqui, vive de forma simples. Para que os excessos? Faça exercício físico, coma o mínimo, se alimente com o mínimo, né? Coma bastante fruta, bastante verdura, isso não faz mal para ninguém, mas cuide do seu corpo, cuide da sua mente, viva de forma simples. Essa é a forma da gente evitar milhares e milhares de problemas. Alguma pergunta? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Poxa, quer dizer que vai para o outro lado e continua sofrendo? Continua. Porque a gente não costuma dizer assim, descansou. A gente fala, descansou, né? Fulano morreu, descansou, né? Quem te disse? Não é bem assim, né? Então, a enfermidade física, dependendo, obviamente, do grau de evolução desse espírito, ele poderá sim permanecer com a enfermidade durante um tempo no mundo espiritual, daí ele ser recolhido para um hospital, se tiver o mérito, né? Ser recolhido para um hospital e ali continuar o seu tratamento, só que a recuperação existe e é mais rápida. Então, nem sempre um tratamento, ou quase sempre um tratamento aqui vai recuperar. A pessoa tende a ir até desencarnar. E desencarnando, ela vai com as lembranças da sua enfermidade. Ali é recolhido em um hospital e continua o tratamento, só que ali se recupera. Então ele já consegue, a cada dia, quando está encarnada, a pessoa vai percebendo que vai perdendo o domínio sobre o próprio corpo, vai percebendo que vai perdendo as forças. No mundo espiritual não, ele vai recuperando as forças, ele recupera uma sensação de vitalidade, porque ele tem a sensação da juventude, porque tudo aquilo que ele viveu era do corpo físico, o corpo estava envelhecido, o corpo estava enfermo, o corpo perispiritual tem aquilo registrado. Mas à medida que o tratamento vai acontecendo, que a própria mente dele, na condição de espírito, vai entendendo a sua situação, ali ele vai se recuperando. Então não é algo que desencarnou e descansou. Não descansou não, vai continuar. Uma vez recuperando, tendo consciência do mundo espiritual,
consciência da sua desencarnação, aí ele vai sendo inserido a cursos e brevemente a trabalhos no mundo espiritual. Porque há sim uma continuidade constante, tá bom? Então a gente não mais diz descansou, a gente diz vai iniciar um novo trabalho, não é verdade? Nós mulheres estamos arrumando um débito muito grande com a lei, porque o maior trabalho aos olhos de Deus na terra é ser mãe, não é ser diretora de nada, não é ser gerente de nada. E queira você ou não, a capacidade de gerar é da mulher. Nós encarnamos com essa missão. E o que nós estamos fazendo em nome da pseudo-igualdade? Nós estamos fazendo filho, abandonando para ir viver uma vida profissional. Depois vai vir a conta. Porque filho e filha quer mãe perto. A lei divina, ela é perfeita. Quando você une um casal, para cada um tem um trabalho específico. A mulher é cuidar da prole. E o homem é prover a prole. Quando isso funciona direitinho, ambos sendo fiéis ao compromisso assumido, aquela é uma família divina. Tudo vai dar certo. Mas quando começa a inverter os papéis, aquela família vai desandar. E não é para o resto da vida, mãe. É só um período. Porque daqui a pouco o teu filho vai estar com 9, 10 aninhos. A parte mais dolorosa passou. Agora tu pode arrumar um trabalho se tu quiser. E acompanhar. Porque agora ele já sabe falar. Ele já sabe dizer o que aconteceu. Entendeu? Mas a gente não quer pagar o preço do sacrifício. Eu digo que a vida da gente sempre aparece uma bifurcação. Uma bifurcação está escrito sacrifício. A outra está escrito que eu quero. Qual é a certa? É o sacrifício. Sempre que você optar pelo sacrifício, o que é sacrifício? Sacrificar a minha vontade. Aí você tem certeza que você está fazendo a vontade de Deus. Mas quando você não sacrifica a sua vontade, não sacrifica e quer fazer a sua vontade, você tem certeza que você está pelo caminho errado. E vai sofrer. Porque toda vez que a gente escolhe o caminho errado, tem sofrimentos. Então, é o que o Kardec está dizendo. Remonta, volta lá no passado e verifica aonde estão os teus erros. Para você não perguntar da vida, por que eu sofro tanto? E não é para você ir atrás agora e ficar se culpando, porque se a gente pudesse voltar atrás e refazer, maravilha, eu posso voltar atrás, assumir as responsabilidades do meu erro, mas aprender a lição, porque eu vou reencarnar e que eu possa fazer diferente, não mais repetir os mesmos erros. Muitas vezes o movimento de sair de casa para trabalhar, vou falar de nós mulheres, é pura ambição e vaidade. Como diz o livro Nosso Lar, Dona Laura, no vértice, o homem faz a reta horizontal e a mulher o vertical. O homem sustenta o lar, a mulher liga o lar a Deus. Por isso que o maior trabalho é o da mulher. E a gente está abrindo mão disso. Está devendo que não acaba mais. Está devendo por quê? Precisava uma LED tão cara? Precisava um carro tão caro? Precisava uma prestação de um apartamento tão caro? Precisava uma construção de uma vez só? Porque a dívida, ela também pode se tornar um grande sofrimento. Viver com o necessário. Para que o excesso? Para que o mais caro? Se eu posso vestir uma calça jeans de 80, por que eu tenho que comprar uma de 500? Então, muitas vezes, a gente busca o mais caro por pura vaidade, para dizer assim, olha, eu posso. E a gente não quer saber, passa no cartão, parcela 10 vezes. E aquilo vai somando, daqui a pouco a gente está louco. Gente, tem pessoas que cometem suicídio por conta de dívida.
Tem pessoas que são capazes de pedir um dinheiro emprestado para pagar juro para viajar. Viva com menos. Você vai viver bem melhor. A pessoa se desespera se não tiver aquilo ali. Porque, como ela não se valoriza como pessoa, e ela é uma pessoa interesseira, ela valoriza o outro pelo que o outro tem. Logo, ela faz da mesma forma com ela mesma. Então, para ela se sentir valorizada, ela tem que firmar tendo aquilo de muito caro. E aí sofre. Porque vai ter. Se não tem, sofre. E quer ter. Teria condições? Não tem. Enquanto eu estou aqui, estou sofrendo, remonta, você vai encontrar aqui no passado. E o sofrimento no mundo espiritual, remonta, era resultado do quê? Da vida terrena. Se eu sou um dependente químico e eu desencarno com a dependência química, eu vou estar no mundo espiritual e eu vou continuar dependente químico. Isso não vai mudar. Eu vou continuar tendo a necessidade de usar a química. E eu mesmo estando no mundo espiritual, eu vou procurar, como eu não posso mais pegar maconha, como eu não posso mais pegar cocaína, como eu não posso mais pegar heroína, eu na condição de espírito, eu preciso me acoplar a quem usa a química que eu busco. E uma vez acoplado no perispírito desse irmão encarnado que é dependente químico, quando ele sentir o prazer, eu sentirei junto com ele. Ninguém bebe só. Ninguém usa nenhuma droga sozinho. Da mesma forma, quando eu digo ninguém ora só. Quando eu estou orando, que tipo de espíritos estão comigo? Quando eu estou fazendo bem, que tipo de espíritos estão comigo? E quando eu estou usando droga, que tipo de espíritos estão comigo? O que estão de comum acordo com o que eu estou fazendo. Não existe a pessoa desencarnou e vai cair um pozinho mágico e tudo vai mudar. Não é assim, gente. Tira isso da tua cabeça. As pessoas que buscam determinadas religiões afro para fazer magias negras, elas evocam espíritos que realizam a magia negra. Quando essa pessoa desencarna, ela se torna escrava desses espíritos. É como se ela estivesse fazendo um pacto com o mal. Os sofrimentos dos espíritos, a gente diz, são sofrimentos de ordem moral. Mas tia, a senhora falou ainda há pouco que uma pessoa quando desencarna, ela vai para o hospital e ali vai em recuperação. Porque ela carrega as lembranças, as impressões de quando ela desencarnou e o corpo perispiritual registrou aquilo. Até ela começar um tratamento e perceber a sua recuperação. É mais um processo de mente, de identidade, de registro das situações que eu estava vivendo. Mas eu não posso dizer que um Francisco Cândido Xavier, que desencarnou com 90 anos de idade, na sua enfermidade, que ele acordou do outro lado também desse mesmo jeito. Não, esse espírito sabia muito bem diferenciar corpo e espírito. Então, o registro dele não era daquele corpo. O registro dele era ele na condição de espírito que é. Entende? Então, é a condição de registro, não é o nosso caso. A gente vai desencarnar se, já com os nossos lá 90 anos, a gente vai chegar do outro lado com os nossos 90 anos, com as nossas limitações, e ali devagarzinho a gente vai se recuperando, né? Se adaptando à nova condição. São vários fios, vou usar o termo, que nos ligam ao corpo físico. O meu corpo perispiritual acoplado ao corpo físico, são vários. Imagina que o corpo perispiritual, ele se liga a cada célula do nosso corpo, ele está ligado a cada célula. É ele que passa o comando para cada célula, o que ela tem que fazer. Olha que interessante, né? Lindo. Nós temos trilhões de células no nosso organismo, então são trilhões de fios. Quando a enfermidade chega, esses fios, eles vão naturalmente, à medida que as células vão desencarnando, né? Esses fios vão se desligando, e o processo vai acontecendo de forma muito natural.
E a própria pessoa, que aí entra a mente da pessoa, chega uma hora que ela está tão cansada do sofrimento, da luta do dia a dia, que mentalmente ela já pede para partir. Então isso facilita muito o processo do desenlace, até porque ele já está acontecendo, né? Na enfermidade, aquela que já vai para o caminho, ela já começa o processo de desligamento. O processo lento da desencarnação, que para o espírito desencarnante é o melhor caminho. Mas é isso que a gente tem que entender. Esse processo é um processo natural e que a pessoa vai se desligando. Agora, pensa você desencarnar em plena vida, com tudo legal, com tudo em cima. Como é que essa pessoa desperta do outro lado? É mais fácil ou é mais difícil? Muito mais difícil. Vai sentir falta dos seus, vai sentir falta do corpo, vai sentir falta de tudo. A responsabilidade do sofrimento é de quem? É toda nossa. Ninguém é vítima da lei. Então, pautado nessa informação, a gente para e pensa assim: poxa, o que eu posso hoje fazer para que eu não crie mais sofrimentos na minha vida, né? Para que os excessos? Faça exercício físico, se alimente com o mínimo, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, viva de forma simples. Essa é a forma da gente evitar milhares e milhares de problemas. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então agradecemos assim a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre por excelência e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.